Saudá-los em nome do Senhor Jesus, convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Estamos dando continuidade a uma série de mensagens neste livro. E leremos os versos iniciais mais uma vez. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. É a introdução do livro e contém os temas principais expostos no livro todo. Josué capítulo 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, desde que foram criados, o homem e a mulher desejaram ser independentes e autônomos de Deus. Na verdade, essa foi a essência do primeiro pecado: ser igual a Deus. E esse desejo permanece nos filhos de Adão e Eva até o dia de hoje. Desde a queda do primeiro casal até hoje, a história mostra como o homem tem sido marcado por esse desejo de se livrar de Deus e se tornar Deus em seu lugar, tomar o lugar de Deus. Podemos falar de movimentos históricos, podemos falar de pessoas como Darwin, podemos falar de filósofos como Nietzsche, podemos falar do surgimento do ateísmo e do agnosticismo e racionalismo, enfim. Nós teríamos muitas ilustrações a dar da história do mundo, tentativas que o homem tem feito para se livrar da ideia de que há um Deus que criou todas as coisas e que controla a história e o seu destino. Até hoje, para os cristãos, é difícil conviver com a ideia ou com o conceito de que Deus é soberano e que Ele governa. Deus reina absoluto sobre todas as coisas. Hoje eu queria ver com vocês esse princípio fundamental que está sendo explicado aqui no livro de Josué, que é o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. Nós estamos estudando Josué com o objetivo de aprender princípios para a nossa vida cristã, porque nós entendemos que tudo que antes foi escrito para a nossa instrução foi escrito. Portanto, o livro de Josué traz orientações fundamentais para que os cristãos vivam no dia de hoje. Isso nós vimos na última mensagem. O livro fala da conquista da terra prometida debaixo da orientação ou do comando de Josué, em cumprimento a promessas que Deus havia feito. Na última mensagem nós vimos que é Deus quem nos dá a vida eterna, mas que nós temos que atravessar o Jordão, entre aspas. Nós vimos que sempre podemos confiar em Deus e em suas promessas, e que a obediência traz a bênção e a desobediência a maldição. E hoje eu quero ver mais um princípio fundamental que nós encontramos aqui nessa passagem, que é esse aqui: que Deus, como Criador dos céus e da terra e do homem, Ele dispõe do mundo e do homem conforme a sua sábia, santa e perfeita vontade. A única razão que Deus tem para fazer as coisas é porque Ele quer, é porque Ele aprove, é porque assim Ele desejou. Ele não precisa de nenhuma outra razão para fazer as coisas, pelo fato de que Ele é o nosso Criador e Senhor absoluto. Vamos ver como é que essas verdades, ou essa verdade, é ensinada aqui na passagem. São 5 pontos aqui na passagem que refletem essa soberania absoluta de Deus. Primeiro, Deus, como Criador do mundo, Ele entrega a terra, Ele entrega partes da terra, regiões da terra, a quem Ele quiser. Aqui no verso 2, Ele diz a Josué: passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Espera aí, de quem é a terra para que Deus possa dizer assim: pode atravessar que eu vou te dar? A Bíblia não questiona
absolutamente em nenhum momento o direito que Deus tem de dizer a uma nação: eu dou essa terra a você, sai daqui e vai para lá, os teus descendentes vão ocupar aquela terra, esse povo vai ser daquela terra, porque Ele é o dono, porque Ele criou todas as coisas, Ele dispõe da terra da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele quer. A terra, quando Deus disse isso a Josué: eu vou te dar essa terra, a terra já estava habitada por 7 nações. A relação delas está em Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Heteus, Gigazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus. Fariseus é outra coisa, vem depois, não tem nada a ver com isso aqui. Já havia 7 povos na terra, mas Deus toma a nação de Israel e diz: eu vou dar a vocês essa terra, que já estava habitada por outros povos. Isso está dentro da autoridade de Deus, porque Ele criou o mundo, Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e como tal, como direito de propriedade, Ele faz o que Ele quer com o que é dele. E Ele não tem que pedir nem a sua permissão e nem a minha. Ele dispõe do mundo como Ele quer. Isso está dentro da sua autoridade e não há injustiça com ninguém, porque ninguém tem direito a nada. Nós estamos nesse mundo por permissão de Deus e pela graça de Deus. Até o ar que respiramos é graça e misericórdia dele. Não há injustiça dele. Irmãos, nós precisamos nos lembrar como cristãos que nós estamos submissos a esse Deus soberano e absoluto. É Deus que governa o destino do mundo e das nações. Hoje nós sabemos, haverão ou se pretende fazer manifestações em nosso país de caráter político. Os cristãos ficam ansiosos e preocupados: o que é que vai ser da nossa nação, o que é que vai ser do meu negócio, o que é que vai ser de nós, quais são os efeitos que estas coisas terão. O conceito bíblico de que Deus é soberano e que Ele dispõe dos governos, dos países, dos territórios como Ele quer, é um conforto para nós. O mundo não está desgovernado, embora possa parecer, mas há um Deus que está no governo do mundo, no controle de todas as coisas. Nós temos essa convicção e por isso nós estamos, sem deixar de estar preocupados como cidadãos brasileiros com a situação do nosso país, mas como cristãos nós estamos tranquilos, porque de Deus é a terra, o mar e a sua plenitude e tudo que neles há. Ele governa absoluto sobre tudo e todos. Então, como Criador, Deus dispõe do mundo do jeito que Ele deseja. Segunda coisa que essa passagem nos ensina é que Deus dirige a história conforme os planos que Ele mesmo traçou. A história, os acontecimentos, eles não são aleatórios. As coisas não acontecem por acaso e sem sentido. Deus está dirigindo a história desde a fundação do mundo para a consumação final da história, de acordo com os planos que Ele estabeleceu na eternidade, quando Ele decidiu criar o mundo e o homem. E a Bíblia é o registro desses atos de Deus, que nós chamamos de atos salvadores de Deus. Quando Deus chama a nação de Israel e diz a Josué: eu te dou essa terra, dou a você e ao povo de Israel, a entrega da terra e a ocupação daquela terra pela nação de Israel era parte desse plano estabelecido antes da fundação do mundo. É por isso que Deus fala a Josué que a ocupação da terra é certa. Agora, lembre em que situação foi dito isso. O povo estava diante do rio Jordão, não dava para atravessar, o povo não sabia nadar, foi tudo criado no deserto, né? Você lembra disso? É uma geração que passou 40 anos no deserto, ninguém sabia nadar. Não tinha barco, não tinha ponte, não era raso. Do outro lado estava a terra habitada por 7 povos hostis, inimigos. Mas Deus diz a Josué: eu vou te dar. Eu vou te dar. Veja como ele fala aqui, ó, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do pé de vocês, eu dou para vocês. Aonde o pé de vocês pisar, é de vocês. O verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Está falando da campanha militar vitoriosa que estaria à frente deles. Há uma campanha militar e eles seriam vitoriosos. Deus diz: ninguém vai resistir a vocês. Ainda no verso 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Por que Deus podia dizer a Josué: pode ir em frente, porque a vitória é certa? Porque isso estava dentro dos planos que Ele havia traçado. A história não é uma sucessão de fatos aleatórios, randômicos, como algumas religiões e ateus e agnósticos acreditam. Mas a história tem um começo, um meio e um fim. Ela é linear, ela se encaminha para um plano. E há um Deus que governa os acontecimentos e as circunstâncias. E não é só no macro, é no micro. Jesus disse que não cai um passarinho no chão se não for a vontade de Deus. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Há um Deus que controla e governa os acontecimentos. Nada lhe acontece por acaso. E nós temos que reconhecer isso, a soberania de Deus nas circunstâncias, porque nossas vidas se encaixam dentro desse plano. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas.
cooperam, conspiram juntos para que no final o Filho de Deus seja abençoado, para que no final o propósito de Deus para a nossa existência seja alcançado. De uma forma misteriosa que nós não sabemos explicar, Deus governa tudo o que acontece, sem que isso violente a minha responsabilidade ou tire de mim a responsabilidade ou assumir o resultado das escolhas que eu faço. Esse é o segundo ponto que o texto nos ensina, que Deus dirige a história conforme os planos que Ele mesmo traçou. A história não é um caminhão desgovernado, mas ela segue um trilho pré-determinado por Deus. Terceira coisa que o texto nos ensina: como Criador da humanidade, Deus escolhe quem Ele quiser para realizar os seus planos, cumprir os seus propósitos. Ele escolheu a nação de Israel para ser o seu povo especial, se revelou àquele povo de maneira específica e disse: eu vou dar a vocês essa terra aqui. Deus não escolheu a pequena nação de Israel no Antigo Oriente por mérito, grandeza, poder, obediência e santidade. Abraão, o pai da nação de Israel, era um idólatra que morava em Ur dos Caldeus. O nome Abrão significa pai elevado, e era uma referência talvez ao fato de que Abrão olhava para os céus, para as estrelas, tentando adivinhar as coisas. Provavelmente era astrólogo. Abrão, pai elevado, por isso Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Ele era um caldeu, idólatra, quando Deus o tirou da terra e fez promessas. Deus o chamou soberanamente, não era porque Abrão era melhor do que ninguém. E Deus se revelou à sua descendência. Veja o que Moisés disse ao povo em Deuteronômio 7, verso 6, a esse povo: tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há entre a terra. Se Deus fosse usar outros critérios, teria escolhido o Egito para ser o seu povo, uma nação poderosa, uma nação antiga. Verso 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, essa foi a razão pela qual Deus escolheu Israel. Não é porque era a nação mais poderosa, mais bonita, mais rica, mas era porque Deus os amava. E esse amor era um amor soberano. Ao escolher a nação de Israel, Deus deixou de lado dezenas de outras. Mas como Ele é o Criador da humanidade, Ele escolhe quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. E Ele não deve explicação a ninguém. E de entre os israelitas, Ele escolheu Josué para substituir Moisés. Tinha dezenas de outros, mas Ele escolheu Josué. Não é isso? O que é que ele diz aí? Verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, passa a terra que eu te dou. No verso 5: ninguém poderá te resistir. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Verso 6: tu farás esse povo herdar a terra. Verso 9: não te mandei eu, o Senhor teu Deus é contigo. Deus escolheu Josué para ser aquele que haveria de liderar o seu povo. Meus irmãos, como crentes em Jesus Cristo, como servos desse Deus, nós devemos lembrar que foi a livre graça, o amor soberano de Deus que nos escolheu para sermos seus filhos. Não foi porque Deus viu em você algum mérito ou alguma coisa, ou que você era melhor ou mais bonito, mais inteligente, mais santo do que outras pessoas, mas porque Deus lhe amou desde a eternidade, e Ele pode fazer isso. Às vezes nós ficamos procurando uma explicação, mas por que Deus escolhe um, não escolhe outro? Isso aí é acepção de pessoas. Quando Paulo trata desse assunto lá em Romanos 9, ele está discutindo lá com um opositor imaginário que fica questionando: por que Deus está se queixando? Ninguém resiste à sua vontade. A resposta de Paulo é: quem é você para discutir com Deus? Por acaso pode o vaso falar com o oleiro e dizer: por que você me fez assim? A resposta da Bíblia para esse tipo de questão é: você sabe quem é Deus? Você o conhece? Se você o conhecesse e tivesse consciência da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder, você não faria esse tipo de questão. Você pode dizer: Deus, eu não entendo os teus motivos, mas eu sei que tu és o Todo-Poderoso e que tudo te é possível e nenhum dos teus planos serão frustrados. E eu me submeto a ti. Essa é a atitude correta. Como cristãos, vamos lembrar que foi pela graça que Deus nos chamou. É pela sua misericórdia. A consciência que nós temos que somos de Deus e que Deus é soberano nos ajuda a viver nesse mundo. Nas horas em que nós estamos nos sentindo mal, estamos assediados por circunstâncias desfavoráveis, coisas ruins estão acontecendo, nós nos lembramos da graça desse Deus. Se Ele nos amou e Ele nos chamou, Ele não nos negará bem nenhum. Ele haverá de cuidar de nós. Quarto lugar,
Estou falando aqui da soberania de Deus nesses versículos. Como soberano criador da humanidade, Deus julga e executa juízo e condenação contra os ímpios, rebeldes e injustos. Isso está aqui no texto, embora de maneira implícita. A entrada de Israel naquela terra, onde já tinha 7 povos, era mais do que o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito. Mas Israel estava sendo o instrumento de Deus para exercer justiça contra aquelas nações. Aqueles povos cananeus já tinham atingido o limite máximo da tolerância de Deus. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, quando Deus chamou Abrão e lhe fez promessas, ele disse: olha, daqui a 400 anos a tua descendência vai entrar aqui e ocupar essa terra. Não vai agora, porque ainda não se encheu a medida dos pecados dos amorreus. Era como se Deus dissesse a Abraão: tem um limite que eu suporto de um povo, eu suporto até um ponto, depois eu exerço juízo sobre aquele povo. Mas esse povo que está morando na terra que eu estou te dando, ainda não chegou lá. Daqui a 400 anos eu não vou aguentar mais esse povo, e eu vou arrancar esse povo de lá. E quem será o instrumento da minha ira e da minha justiça? Os teus descendentes, Abraão. Eu vou usar a nação de Israel para castigar os amorreus, gigazeus, heveus, heteus, todos aqueles povos que moram lá. Eles já encheram a medida dos pecados e eles serão expulsos da terra. Então, mais do que uma ocupação da terra como cumprimento de promessa, Israel, ao expulsar aquelas nações na guerra de conquista, estaria exercendo a justiça de Deus. Como soberano, Deus decretou o extermínio dessas nações, porque Deus criou o mundo e o homem, e Ele dispõe da vida como Ele deseja. Essa é uma verdade que às vezes é um pouco dura para a gente ouvir, mas Deus é o dono da vida, Ele é o dono da sua vida e da minha. Ele dispõe do jeito que Ele quiser. Você vai morrer do jeito que Ele quer, e você vai viver debaixo do seu plano. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Como cristão, nós temos que compreender isso, que nós vamos prestar contas dos nossos atos a Deus, que nós não somos independentes e autônomos e livres para fazer o que quiser com nossa vida e escapar das consequências. Devemos nos lembrar disso, que há um Deus que tem poder e autoridade sobre nós. Aqui eu sei que há uma pergunta que se levanta diante do fundamentalismo islâmico e do terrorismo que tem acontecido no mundo através do islamismo. Algumas pessoas perguntam se os islamitas, quando eles estão matando pessoas, não seriam a mesma coisa dos israelitas entrando na terra e matando aquelas nações. Eu creio que é uma diferença profunda. Ali, Deus estava enviando exércitos para lutar contra exércitos. A chegada dos israelitas foi declarada e a guerra estava aberta. No terrorismo islâmico, o que existe é covardia. O terrorista chega num shopping center e simplesmente detona uma bomba. Não tem oportunidade de defesa, não tem guerra, não tem oportunidade de medirem forças. Então é um absurdo querer comparar o terrorismo islâmico com as guerras de conquista e de justiça que Deus mandou Israel fazer no Antigo Testamento. Porque são duas coisas completamente diferentes. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Último ponto. Queridos, a soberania desse Deus é temperada pelos demais atributos dele. Esse Deus que é todo-poderoso, soberano, ele também é amor, ele é justo, ele é bondoso e ele é sábio. É a perfeição de Deus que evita que ele se torne um déspota e um tirano. Porque imagine um Deus com todo esse poder. Se ele não fosse justo, bom, amoroso, fiel e verdadeiro, ele seria um déspota. Deus é o diabo, como diria Nietzsche. Não é assim? Naquela famosa equação dele, né? Existe o mal no mundo, Deus é todo poderoso e bom, então por que é que ele não evita? Então Deus é o diabo. É claro, isso aí é nos pensamentos de um filósofo que morreu enlouquecido. Deus não é o diabo porque ele é justo, verdadeiro, santo e bom. Ele tem todo o poder no céu e na terra. É por isso que ele não fuzila você quando você diz assim: se Deus existe, eu quero que ele me queime com um raio. Sabe por que você não vai acontecer isso? Porque Deus é bom. Deus é bom. Seus caminhos são justos, verdadeiros, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu acho que Deus deixou o homem descobrir a caixa de fósforo porque ele criou o mundo à prova de fogo e de imbecis. A sabedoria dele tempera a ação dele no mundo, o amor dele, a graça dele. Eu quero terminar dizendo, queridos, que esse ponto aqui que eu estou tentando explicar nessa manhã, a soberania absoluta de Deus, esse ponto está ensinado logo no início do livro de Josué, porque é isso que vai ser mostrado ao longo do livro.
de como Deus soberanamente conduz o seu povo para a realização dos seus propósitos. Mas essa não é somente a mensagem de Josué, é a mensagem da Bíblia toda, do começo ao fim. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 é o cartão de visita de Deus. Quem é Deus? Aquele que criou os céus e a terra. E portanto, é inútil você lutar contra esse Deus, é inútil você lutar contra Ele. O que nos resta é nos submeter a Ele hoje e receber com gratidão a provisão que Ele faz para a nossa rebelião, que é a salvação plena e completa em Cristo Jesus. Nos cabe nos humilhar diante desse Deus. Não meça forças com Deus. Pare de brigar com Deus e de resistir a Ele. Não adianta, você já sabe quem vai sair perdendo. Não adianta você lutar contra Ele. Você tem que quebrar a sua cerviz, se ajoelhar diante dEle, se humilhar diante dEle e aceitar a vontade dEle na sua vida. E fazer o que Ele manda. Se arrependimento, arrependimento. Se restituição, restituição. Se mudar de vida, mudar de vida. Se seguir outro caminho, seguir outro caminho. Mas se submeta a Ele, porque não vai dar certo você bater de frente com Deus. Não vai dar certo, eu lhe garanto que não vai. Nunca deu. Nos resta essa atitude de nos humilhar diante dEle e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Quem sou eu para discutir com o Senhor? Eu não sou nada diante da tua grandeza. Eu quero temer-te, amar-te, louvar-te, confiar em ti e te servir de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Boa parte da infelicidade que os crentes experimentam aqui nessa vida é que eles estão, como Jesus disse a Saulo de Tarso: dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Ou em outras palavras: Saulo, para de dar murro em ponta de faca. Não foi isso que Jesus quis dizer? Recalcitrar contra os agrilhões. Os aguilhões é isso aí. O aguilhão era colocado no boi brabo para ensinar ele a ficar manso para poder puxar o arado. E cada vez que o boi esperneava, o aguilhão entrava. Então, quanto mais o boi recalcitrava, mais o aguilhão entrava. Essa é a figura que Jesus está usando quando ele aparece a Saulo de Tarso e diz: para de estrebuchar. Para de estrebuchar. Quanto mais você se mexe, mais o aguilhão entra. Para de dar murro em ponta de faca. Você não sabe qual é a vontade de Deus, porque demora. Por que a demora? Por que a resistência? Por que a dureza do coração? Isso não vai acabar bem. Esse nosso Deus nos convida a servi-lo através de Jesus, a nos submeter a Ele e viver para a glória dEle. Amém.